Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo 30. Vamos lá, o texto de Coríntios 1:30, quando Paulo, o apóstolo, ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo está dizendo que nós pertencemos a Deus. A gente pertence a Deus não por nós mesmos, mas por conta de Jesus Cristo. E o mesmo Jesus Cristo se nos tornou da parte de Deus. Ou seja, para Deus, Ele fez algo por nós, né? Se nos tornou sabedoria, e é por isso que você tem sabedoria de Deus na tua vida. Deus se conecta a você, te dando sabedoria, porque Jesus te reconectou com Deus. Ele se nos tornou para Deus, coisa que a gente nunca poderia fazer. Ele se tornou justiça. Ele se tornou santificação. Sabe aquela santificação necessária para você ser amigo de Deus, para você ser um cidadão dos céus? Sem a santificação ninguém será salvo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabe essa santificação? Jesus operou isso em você, porque se fosse sem ela, você não ia ser salvo. E Ele se tornou para nós redenção. Nós podemos afirmar que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Aleluia. E é em cima desta palavra que nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, que seja o Senhor a falar aos nossos corações. A nossa pátria está nos céus. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, para justamente passarmos por esses portões dos céus, por essa transformação. Filipenses 3:21 diz: Ele vai fazer algo conosco, Ele transformará o nosso corpo mortal, né? Corpo de humilhação, que nos leva à humilhação do pecado. Que desde o pecado original, a raça humana tem sido humilhada pelo pecado. Às vezes algumas pessoas, sem essa orientação de Deus, sem essa santificação de Deus, elas são como que um cachorro que tem uma coleira e é forçado a qualquer coisa. As pessoas são forçadas a qualquer coisa, e essa condição de pecado é uma grande humilhação. Deus vai transformar o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu preciso de ter uma proximidade muito grande com esse que vai transformar o meu corpo carnal num corpo glorioso. Isso não é só uma coisa de coleguismo. Isso não é só uma coisa de, eu conheço de vista. Deus não vai resgatar e trazer com Ele, Jesus Cristo não vai transformar a vida daqueles que não estão nem aí para Ele. Só que o grande milagre na nossa vida é que nós não estávamos nem aí para Ele, e Ele foi lá atrás de nós dizendo: eu quero ter intimidade com você, porque se eu não tiver intimidade com você, você ficará perdido. E daí a gente entende que todos aqueles a quem Deus vai atrás, todos aqueles que Deus conheceu, predestinou, mais cedo ou mais tarde, irremediavelmente, Deus faz com que ele tenha intimidade com ele, porque senão esse predestinado, esse eleito de Deus ficaria perdido, e Deus não pode falhar numa determinação que ele fez. Então a salvação chegou até nós. Essa salvação vem acompanhada de bênçãos. Quando a gente leu aqui nas últimas semanas, falando até daquelas preocupações que a gente tem, né? A gente se preocupa muito mais com as coisas materiais do que com aquilo que é eterno. O Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou.
Calma aí, cara. Você fica ansioso pela vida, pelas coisas desse mundo. Será que o Deus que te salvou não dará graciosamente com Ele todas as coisas? Claro que dá. O texto não está afirmando que Deus vai te dar tudo que há no mundo. Não, mas Ele vai te dar o necessário, porque você já é um salvo, já é um eleito. O que eu quero dizer hoje com essa palavra? É que se Deus não quisesse nos abençoar, não teria jeito nem de viver. Se Deus não quisesse amanhã, renovar a misericórdia dele sobre nós, amanheceríamos mortos. Às vezes, a pessoa passa por uma situação difícil, passa por um acidente feio, terrível, que ninguém sai vivo, mas aquele indivíduo saiu vivo. Graça de Deus. Né? Às vezes o indivíduo entra em confusões que ele mesmo armou, ele mesmo se embananou todo, aí Deus vai lá e pinça ele de lá de dentro. Vamos lá tirar aquele meu filho que está fazendo coisa errada. Ele tira, sai às vezes desmantelado, sai, né, em farrapos. Mas é graça de Deus, é bênção de Deus. Eu afirmo, Deus só nos abençoa com qualquer tipo de bênção que Ele queira nos dar e entenda que é a hora de nos dar, porque primeiro já nos salvou. Será que aquele que deu o próprio Filho, será que Ele não vai te dar todas as coisas? Então, essa palavra deveria entrar na nossa mente como uma resposta para a gente não ficar tão ansioso e preocupado com as coisas desse mundo. Vamos colocar aspas nisso aqui, eu preciso me preocupar com a vida no futuro, com a vida nos céus. Eu preciso verificar se eu estou íntimo ou não daquele que é Redentor, se eu estou próximo dele ou não, se o Espírito Santo está em mim ou não está. Eu preciso estar atento e acordado para essas coisas. Aí é maravilhoso você perceber na Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus se fez um com você, que o Espírito Santo habita em você, que você só não pode apagar o Espírito, que você não pode entristecer o Espírito no qual você foi selado para o dia da redenção. Então, é claro, há uma renovação de esperança no nosso coração quando a gente percebe que Deus é quem veio ao nosso encontro. Mas eu deveria cumprir esse papel, ir atrás desse meu amigo, me tornar cada vez mais íntimo. E não é porque eu estou indo atrás dele que essa minha disposição de ir, essa minha energia gasta, não é que isso vai representar um tipo de obra que vá me salvar. Então, quem mais se esforça, quem mais reza, quem mais ora, quem mais vai à igreja se salva pela obra. Não é isso, mas já que fui salvo, e quem não tem essa intimidade com o Redentor fica para trás, eu quero ter essa intimidade com o Redentor. Assim deveria funcionar a nossa cabeça, assim deveria funcionar o nosso pensamento. E a gente vai muito atrás do Redentor para dizer: Redentor, eu sei que o Senhor salvou minha alma, o Senhor veio morrer por mim, mas por favor, Senhor, aquele carro. A gente vai muito atrás do Redentor para outras coisas. Senhor, aquele celular novo, Senhor, aquela varoa, aquele varaz. A gente vai em busca das bênçãos, e não que Deus se limite a nos abençoar. Imagina, aliás, Ele só nos abençoa porque nos salva mesmo. Deus tem prazer em nos abençoar, mas Deus gostaria muito mais que você pensasse, que você dedicasse tempo a essa amizade com Ele, a intimidade com aquele que foi o seu Redentor. Por isso que o nível de intimidade com Deus não se passa dentro das questões religiosas, ela se passa dentro daquilo que Deus vê e sonda como ninguém. Eu quero dizer o seguinte: eu não consigo verificar de modo perfeito o quanto o seu coração, o quanto a sua alma está dedicada ou não dedicada a Deus. E eu não posso ficar julgando.
né? Ah, não, eu estou achando que o irmão está muito cheio de afinidade com Deus. Não, o outro não tem afinidade. Eu não posso julgar. Você não consegue julgar a intenção do meu coração, o quanto eu estou me aproximando de Deus ou não, e isso se eu estou de pé ou sentado, aplaudindo, ou, sabe, assoviando ou contrito, se eu sou expansivo ou não. A gente não consegue analisar isso, a gente pode julgar, a gente só não consegue analisar. Mas Deus sabe analisar. Então, é justamente nesse ponto que a nossa conexão de amizade, conexão de intimidade com o nosso Redentor, ela se passa no nível que os seres humanos não conseguem aferir, não conseguem medir. Ela se passa no nível do coração, daquela entrega total de coração. Tanto que para Deus, olha o que diz Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sempre quis que o coração do indivíduo estivesse aberto para Ele. Ele sempre está dizendo, olha, vocês têm uma chance de me encontrar, se me buscardes de coração. Então, é por isso que algumas pessoas dizem, o que conta para Deus não é o exterior, não é o que a gente mostra para os outros. O que conta é o que está no coração. Eu sou partidário da ideia de que aquilo que a gente traz no coração se reflete em muito do lado de fora. Se alguém vai julgar que eu estou amando a Deus ou não, é um problema particular da pessoa. O que mais me importa é eu perceber, eu saber que Deus está vendo lá no meu coração que a minha busca foi intensa, a minha busca foi sincera, a minha busca foi honesta. E aí eu encontro aquele que, se ele não tivesse vindo ao meu encontro primeiro, eu nunca o encontraria. Essa é a chave da mensagem de hoje. Eu só encontro Deus porque primeiro Ele veio ao meu encontro, senão eu estaria perdido. Ainda que tentando procurar, ainda que eu quisesse procurar, eu não encontraria. Uma vez que eu encontro, aí vamos fazer o parênteses aqui, uma vez que eu encontro aquele que se deixou ver. Uma vez que eu encontro aquele que na verdade me encontrou. Uma vez que eu me deparo com aquele que veio me procurar, e parece até que a gente às vezes é que vai procurando Deus, mas Ele sabe fazer de um jeito maravilhoso, né? Ele faz parecer que você foi atrás dele. Aí quando tu bate lá na porta de Deus, achei a porta de Deus, achei a casa de Deus, eu vou bater nessa porta aí, Deus deve dizer com ele mesmo, eu que fiz ele seguir esse caminho, agora eu vou entrar aqui nessa casa, eu vou abrir a porta para ele achar que ele que me encontrou. Aí uma vez que a gente encontra, a gente percebe que Ele e aí é aquele texto inicial, é o Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, você é de Deus por conta de Cristo, por causa de Cristo, o qual se nos tornou, Ele se tornou para nós, Ele fez isso na nossa vida. O que Ele fez em nós, que quando Deus olha para nós vê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando eu me encontro com este Redentor, quando eu até imagino que eu que achei a porta dele e que eu que fui atrás dele, mas na verdade era ele trabalhando na minha vida. Quando eu encontro o Redentor, eu não posso mais largar a mão dele, eu não posso mais largar as vestes dele, eu não posso mais largar o pescoço dele, eu tenho que me agarrar a esse amigo com todas as forças da minha alma, do meu coração. E de novo eu repito, não que essa minha força toda de querer estar com Deus vá constituir salvação para mim. Muito pelo contrário, eu só bati na porta dele, eu só encontrei ele porque ele se dispôs a se mostrar, ele se abriu primeiro. Mas quando eu tenho esse encontro com o Redentor, no domingo eu pus aqui, né? Tem aí o quadro, Amanda, ó. Jesus, o Salvador da nossa alma, mas Jesus, o Redentor da nossa vida, que é o assunto de hoje, né? Aquele mesmo que
que nos conheceu de antemão, nos predestinou. Uma vez predestinados, a gente não teria a chance de encontrar Deus sozinhos. Ele então nos chama, aí quando Ele nos chama, a gente ouve uma voz e o nosso coração fica, sabe, querendo seguir aquela voz. A gente se depara com Ele, então é a hora em que Deus se mostra. Quando Deus se mostra, encontra a gente na condição de Adão e Eva, criatura de Deus, mas debaixo do peso do pecado. E onde há pecado, Deus não se conecta. Onde há pecado, Deus não habita. Onde há pecado, Deus não passa perto. Onde há pecado, Deus tem até, algumas vezes tem até nojo. Aí Deus nos santifica, para que a gente possa se achegar a Ele, para que Ele não sinta nojo de nós. Deus nos santifica. Nessa redenção tem tudo isso. Aí Ele nos santifica, então Ele salva a nossa alma. Aí vem a Bíblia falando de um monte de recomendações, falando de um monte de textos que traz esperança para o povo de Deus, que um dia estaremos com a alma salva. A gente ainda não foi salvo de modo pleno, de modo perfeito. A gente está aqui na Terra. Para quem não sabia, aqui é Campo Grande, Rio de Janeiro, planeta Terra. A gente ainda não está no céu, mas a nossa esperança é tão forte, tão viva, de que um dia a nossa alma será salva. E tudo isso aconteceu por conta deste Jesus Cristo, o Redentor. Se a gente pensar na morte, não a morte que a gente passa aqui e tem saudade daqueles que foram, mas na segunda morte, a morte espiritual, se a gente pensar nessa morte, nós já passamos dessa morte para a vida, porque a gente passou a crer em Cristo. Acho que não é demais dizer que a gente só creu em Cristo porque Ele abriu o nosso coração para isso também. Porque se não fosse Deus dar um jeitinho lá no nosso coração, e inclinar o nosso coração para as vontades dEle, a gente estaria perdido até agora. Mas eu digo da forma prática, eu me encontrei com o Redentor, o que me chamou, o que me santificou, o que salvou a minha alma, o que me livrou da morte, aquele que vive em mim. Eu preciso então, a partir desse momento, priorizar, colocar em escala de prioridade, em primeiro lugar na minha vida, nos meus pensamentos, na minha alma, tudo que tem a ver com essa salvação e essa redenção. Por isso que pensar em Jesus como Salvador ou como Redentor tem que ser a coisa mais importante da nossa vida ainda aqui. Quando no domingo eu li aqui o texto de João, hoje eu separei apenas os versículos que dão maior destaque para o assunto. João 10, né? Versículo 2 em diante. Vou ler agora nesses 5 minutinhos para a gente terminar. Eu mostrei aqui para a igreja a palavra de salvação, de resgate de Jesus Cristo para nós, o seu povo, do pastor para com as suas ovelhas, e como isso tem a ver com a questão de intimidade, né? João 10, versículos 2 em diante. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele, aqui está o detalhe da intimidade, né? Ele chama pelo nome. Você que tem um bichinho em casa, um cachorro, um gato, um pet, né? Você sempre põe o nome naquele bichinho. Pode ser um passarinho, você põe o nome. E Deus tem isso também. Ele conhece o nome de cada ovelha. As suas próprias ovelhas, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Tem uma razão para isso. Porque tem uma intimidade, tem um entrosamento, tem uma ligação, elas lhe reconhecem a voz. Lá no versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: olha, em verdade vos digo, eu sou
a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. Na língua aramaica que Jesus falava, vai permanecer em segurança. E aqui Jesus estava apontando para uma segurança de salvação da alma. Primeiro ele diz, eu sou o pastor. Depois ele diz, o pastor leva as ovelhas pela porta do aprisco. Na verdade, eu sou a própria porta. Na verdade, quem entra por mim, talvez aqui já tivesse uma conotação de intimidade, né? Porque quem é que pode entrar por dentro do coração de alguém se não tiver intimidade? Então Jesus faz você passar por dentro. Eu sou a porta. E essa ovelha que passa por essa porta e encontra um local seguro, ela fica livre. E é que a tradução foi mal feita, mas essa palavra achará pastagem estará segura. O que faz até mais sentido, porque dentro do aprisco não é um local de tanto alimento, de tanto pasto. As ovelhas de manhã, o pastor e o porteiro abrem a porta para elas irem comer. Depois elas voltam para serem guardadas. Então, foi mal traduzido. O achará pastagem, no aramaico, é assim: vão permanecer em segurança. E a gente às vezes olha para esse texto e diz assim: Jesus quer que a gente esteja seguro. Mas é segurança da salvação da alma. E aí ele diz, inclusive no versículo 10, daquele que teria até a chance de roubar a nossa alma. O que diz o João 10:10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No original grego aqui é em plenitude. Uma vida plena, uma vida completa. Não é só como... eu vou insistir aqui nesse assunto. Não é só como muita gente diz assim: o ladrão vem roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo, ele vem roubar os meus bens. Não é os bens, é roubar a alma. Ele vem matar meus familiares. Ele vem destruir os casamentos. É porque meio que combina, assim, sabe? Roubar bens, né? Destruir casamento. É o ladrão. Mas Jesus veio trazer vida e abundância. Então Jesus pode... Aí a gente pensa no remédio daquilo que está nos afligindo, no antídoto da picada da serpente. Se o diabo vem para destruir casamento, então Jesus veio para dar um casamento melhor. Esse texto não está falando disso. Se o ladrão vem para roubar, e se ele me roubar aquele carro, Jesus veio para dar vida e abundância, então ele pode dar um carro melhor. O texto não está falando disso. É que se possível fora ao ladrão da alma roubar a tua alma, ele roubaria. É que Jesus entrou nessa história e ele não permitirá jamais que aquele que poderia roubar a alma de um eleito faça isso, que roube a alma. Jesus entra na frente e defende a ovelha, e ele te dá vida, não só uma vida, como tem a ideia que muitos passam, né? Uma vida abençoada. Não é só muita vida, é vida completa, é uma vida eterna. Eu estou retratando para você aquilo que a Bíblia fala do Redentor, do Salvador. Se isso aqui não constituir para nós algo de prioridade máxima nas nossas importâncias, nada mais serve. Nada mais importa. Versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor não é eu vou dizer, Deus pode te dar um carro novo? Pode. Deus pode te dar uma casa maravilhosa? Pode. Deus pode te dar um marido? Pode. Deus pode renovar tua família? Pode. Mas olha o assunto aqui do João 10:10. O bom pastor, ele salva, ele dá a vida pelas ovelhas.
Está falando de resgate, está falando de salvação. No 14 diz assim: eu sou o bom pastor. Aí vem aquele teor da intimidade, né? Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Que bom que você conhece o seu pastor, que bom que você conhece o seu Redentor, né? O Salvador da tua alma. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ah, e ainda tenho, o versículo 17, ainda tenho outras ovelhas que não desse aprisco. Que ele estava falando com os judeus, né? Ele lembrou na hora de dizer algo maravilhoso. Eu ainda tenho outras ovelhas. São aqueles lá do Ocidente, lá do Brasil, lá do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Não deste aprisco, não do mundo judaico. São os gentios, né, de todas as nações. E a mim me convém conduzi-las. Ah, elas terão intimidade comigo também, porque elas ouvirão a minha voz. Deus estendendo a intimidade dele para nós aqui, que não tínhamos nada a ver com a história de Israel. Aleluia! Então haverá um rebanho e um pastor. Hoje, para Jesus, hoje, para Deus, existe isso. Um só rebanho, um só pastor. Você vê um texto grande falando de salvação da alma. A gente precisa hoje dar importância para isso. Porque eu vou te falar, amado, de novo. Se a gente não tiver intimidade com o Redentor, com o Messias Salvador, com Jesus Cristo, a gente não é salvo. É que a nossa salvação não vai depender da nossa performance. Mas se dependesse, vamos pensar que toda a história da graça de Deus não fosse bem assim. Deus deixasse realmente por conta da performance do homem. Que Deus deixasse a salvação pela intimidade que cada um criasse com Deus. Ia ficar apertada a coisa. Ia ficar apertada. Aleluia. Ainda bem que não dependeu de nós, dependeu dele. A salvação é por graça, é pela fé, é um dom de Deus, não veio de nós. Mas não fica aquele recado interno, tipo assim: poxa, se aproxime do teu Redentor. Vale a pena, dá toda a força para isso. Se esforce por isso. Ainda que você não tenha nada desse mundo, se conecte com Ele. Porque a coisa mais importante é a salvação da alma. E aí termina aqui nos 27, 28, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha como estava falando de salvação da alma, né? Jamais perecerão e ninguém as arrebatará, ninguém roubará elas da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Jesus falando de nós, ele diz: o que Deus me deu para cuidar é maior do que tudo. A nossa resposta para Deus tinha que ser igual, tinha que ser no mesmo nível. Senhor, o Senhor é a coisa mais importante para a nossa vida. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, sem que você se condene, mas nesse minutinho final aqui, vamos pensar numa coisa. Quando Jesus foi apresentado para você, e você se converteu, talvez ele tenha sido apresentado antes de Salvador e Redentor, talvez ele tenha sido apresentado como médico. Ah, bispo, eu me encontrei com Jesus porque eu tive doente, enfermo, alguém me disse que no nome de Jesus tinha cura para mim, acreditei, fui curado, me encontrei com Jesus o Salvador. Mas primeiro ele foi apresentado para você como médico. Quem te evangelizou deveria ter te apresentado como Salvador, mesmo que você não estivesse doente, precisando. Mas não se condene por isso, não. Talvez alguns entre nós tenham conhecido Jesus, o Salvador, o Redentor da alma, quando precisava de ser liberto de alguma opressão, liberto de algum vício. E não é que Jesus liberta mesmo.
Só que aí a gente, por um triz, né, talvez conhecesse Jesus como Salvador e Redentor, quando alguém dissesse: ei, amigo, eu quero dizer que Jesus é o Redentor e o Salvador da tua alma. E a gente só estava precisando de ser liberto da maconha, da cocaína, sei lá do quê, da mentira, dos vícios. E Jesus chegou como libertador, nos libertou. Puxa, mas o atributo dele, Salvador e Redentor, chegou meio que em segundo lugar, chegou de tabela, porque eu conheci ele primeiro como meu libertador. Talvez você tenha conhecido Jesus como o ajudador, como o provedor, o multiplicador. Tem gente que às vezes vai numas igrejas que tem campanha do enriquecimento. Vem aqui, você vai fazer uma campanha. Até conhecem Jesus o Redentor, mas conhecem Jesus o Redentor depois de terem se deparado com esse Jesus aí que multiplica, que enriquece e dá ouro e prata para quem faz um sacrifício. Talvez você tenha conhecido Jesus como aquele que tem a solução do problema. E a nossa tendência é essa mesmo, dizer para as pessoas: você quer parar de sofrer? Vem na minha igreja. Eu vou terminar dizendo uma coisa. A gente já foi evangelizado de forma invertida, truncada, distorcida, mas mesmo que isso tenha acontecido dessa forma, a gente já reconhece quem é o Salvador da nossa alma e o nosso Redentor. A gente ainda tem essa segurança, né? Nós estamos nas mãos de Deus e ninguém nos rouba da mão de Deus. Amém. Mas vamos dar uma continuidade na evangelização, ajustando esses ponteiros? Vamos dizer para as pessoas que elas precisam de um Salvador para a alma delas. E o cara talvez... Vou já abrir os olhos dos irmãos. Muita gente não vai dar trela para você, porque a pessoa pode estar com saúde, pode estar rica, pode estar com amor para toda a vida, pode estar tudo bem estruturado. Ela vai dizer assim: o quê? Você falou que Jesus é o Redentor dos meus pecados, o que me redime pecado? Rapaz, eu não sou pecador não, rapaz. E a pessoa vai nem dar a bola para você. Amigo, você sabe que quem não se aproxima de Cristo se perde, né? Vai para o inferno. Se você não se aproximar de Cristo como amigo, você perde a tua alma. Você precisa de um Salvador. O cara vai... A maioria das pessoas não vão entender nada. Que Salvador da alma? Mas seria muito importante, até mesmo para a nossa maior intimidade com Ele, que a gente ajustasse esses ponteiros. Eu mesmo, você mesmo, nós mesmos já o conhecemos, na maioria das vezes, como com qualquer outro atributo. E só depois a gente percebeu que Ele era o Salvador da alma. Mas por que não dizer para as pessoas: ei, você pode ter intimidade com aquele que é o Salvador da tua alma. Deixar a semente cair no coração e aguardar o tempo de Deus fazer com que ela floresça. E que as pessoas conheçam, após saberem que Ele é o Salvador e o Redentor da alma, que elas conheçam aquele que cura, aquele que liberta, aquele que provê, aquele que traz alegria mesmo, aquele que restaura a nossa vida, aquele que soluciona problemas mesmo, aquele que é ajudador, mas que elas primeiro tenham tido um encontro com aquele que é o Redentor dos nossos pecados e o Salvador da alma. Amém? Quer dar um lindo aplauso ao Redentor da tua alma? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé.